Lembrem-se que riscos e perigos são coisas distintas. Não é o nosso objetivo aqui falar sobre essas diferenças e nos aprofundarmos nisso. Mas vocês podem anotar aí no seu caderno, no seu bloco de anotações, que riscos são mensuráveis, coeficientes, índices, taxas são usadas para mensurar riscos. Normalmente, quem faz a mensuração de um risco é um especialista numa análise mais profunda, como, por exemplo, numa análise ergonômica do trabalho, que não é a avaliação ergonômica preliminar. Na avaliação ergonômica preliminar, nós simplesmente temos o objetivo de identificar perigos ou suspeitas de perigos. Se for necessário chamar especialistas, então a gente vai sair da triagem, sair do screening e entrar nas outras fases. E eu posso precisar de um especialista para, se for necessário, medir riscos e fazer o gerenciamento desse risco. Vocês precisam sempre considerar que para cada atividade profissional existem esses três parâmetros aí: a frequência, a intensidade e a duração. Ou seja, com que frequência eu repito tal movimento, com que frequência eu contraio tal grupo muscular, qual é a carga que eu carrego, que eu empurro, que eu puxo, com que intensidade eu me coloco nesse trabalho, qual é a duração, ou seja, eu preciso de mais pausas, menos pausas, por quanto tempo eu posso estar submetido a tal frequência, a tal intensidade. Claro que quando eu estou falando de avaliação ergonômica, muitas vezes eu preciso de um especialista para identificar isso. Mas o que eu quero dizer é que existem coisas simples e que podem ser de consciência geral. Se eu disser para vocês que o coração, que é um músculo, ele repete o mesmo movimento de ejeção do sangue lá pelo ventrículo esquerdo, 80 vezes por minuto. Então, uma repetição de um movimento 80 vezes por minuto. Isso é muito? Ora, para o coração não é. Essa é uma frequência normal de uma repetição de um movimento para o coração. Agora, se eu levantar uma carga ou agachar e levantar 80 vezes por minuto, então eu estou falando de um outro grupo, de uma outra situação. Então, sempre precisa considerar qual é a frequência, qual é a intensidade e qual é a duração. A NR17, ela compõe uma, vamos dizer assim, uma ação que faz parte do gerenciamento dos riscos no trabalho. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, embora isso daqui não faça parte diretamente do nosso conteúdo, é que frequentemente vejo pessoas confundindo o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, com o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Quando eu vou solicitar uma documentação para uma empresa, eu preciso solicitar a documentação, nesse caso aqui, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. O Programa de Gerenciamento de Riscos é um documento. GRO não é um documento. GRO é uma ação. Eu posso ter planilhas para acompanhar, né, o gerenciamento dos riscos, mas eu registro no Programa de Gerenciamento de Riscos. O documento de registro é o Programa de Gerenciamento de Riscos. A avaliação ergonômica preliminar é uma ação de gerenciamento que precisa ser registrada no Programa de Gerenciamento. Então, falando em siglas, a AEP é uma ação de GRO que precisa estar descrita no PGR, ok? O que tem que constar na AEP? Todos esses itens: organização do trabalho, sobrecarga estática e dinâmica, levantamento e transporte de cargas, isso tudo em relação a atividades. Também precisa constar tecnologias para o trabalho, exposição a temperaturas, radiação, ruídos, vibrações e também
o ambiente atitudinal dentro da empresa. Tudo isso é ambiente. Então, veja como nós analisamos atividades e ambiente. Essa identificação que está ao lado entre parênteses é uma categoria da Classificação Internacional de Funcionalidade que nós, do Sereste Regional Osasco, usamos frequentemente, especialmente na emissão dos nossos pareceres de nexo de causalidade, e por isso que elas estão aí identificadas. Não é o nosso foco falar sobre a CIF hoje. Mas esses itens todos precisam constar na avaliação ergonômica preliminar. Parece que tudo isso vai resultar em um documento super elaborado, super complexo, mas pense que, na verdade, não funciona assim. Se por um acaso eu tiver algum desses itens aqui com identificação de perigo, pode ser que eu precise de uma análise ergonômica do trabalho, uma análise mais profunda. Mas a intenção da avaliação ergonômica do trabalho é falar sobre todos esses itens de forma simplificada. Lembrem, é uma triagem, tá? É uma primeira análise com a participação dos trabalhadores. Então, embora pareça que é um conteúdo complexo, realmente é um conteúdo grande, mas o registro dessas informações é um registro simples. Nós vamos ajudar no sentido de oferecer um método, que é o Depares, para registrar essas coisas de maneira prática e simplificada. Bom, hora da prova. Nesse link, nós temos uma prova a todos os alunos e eu vou aqui apresentar as respostas para vocês desse pequeno questionário. São apenas 5 questões para fixação do nosso conteúdo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa colocar o meu e-mail, o seu e-mail. Eu já deixei aí o meu e-mail para vocês, eduardosantana.sereste@gmail.com, para qualquer comunicação. Meu nome é Eduardo Santana, sou instrutor desse curso e também do curso da Classificação Internacional de Funcionalidade. Vamos lá para a correção. A avaliação ergonômica preliminar é equivalente à antiga avaliação ergonômica do trabalho. Essa é uma afirmação falsa. Falsa. A resposta certa aqui é uma afirmação falsa. A avaliação ergonômica preliminar é diferente da avaliação ergonômica do trabalho. As duas continuam existindo. Só que a avaliação ergonômica do trabalho, ela vai exigir um aprofundamento. Então, é diferente da avaliação ergonômica preliminar. Sobre a avaliação ergonômica preliminar, a AEP, ela deve ser feita pela organização para todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores. E não apenas para alguns casos específicos, para quando tiver risco, para quando tiver alguma demanda, depois que algo aconteceu. Não, ela deve ser feita para todos os trabalhadores. Depares é o único método existente para avaliação ergonômica preliminar. Essa afirmativa também é falsa, essa informação não é verdadeira, tá? Nós pretendemos ensinar o DEPARES, que é um método francês, diagnóstico participativo de riscos, para facilitar para vocês a aplicação da avaliação ergonômica preliminar, mas não é o único método. O que é um documento dentre esses que estão aqui? PGR é o único documento. Só para salientar para vocês que GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, não é um documento. É uma ação, mas não é um documento. É uma ação que vai identificar riscos e você vai ter que gerenciar esses riscos. Como você vai gerenciar o que você vai fazer? Você vai colocar em um documento, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, onde também, preliminarmente, vai constar a AEP. Sobre a classificação internacional de funcionalidade, que nós vimos no slide, ela pode sistematizar o conteúdo da AEP, especialmente com o componente de fatores ambientais. Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.